Obrigado, boa tarde a todos, senhoras e senhores. Vou falar só rapidamente, então, um pouquinho sobre o CREA. O Juliano, que vai dar a palestra, que é o responsável por todo o feito que foi realizado à época. E dizer para os senhores o seguinte, o CREA, a gente está atualmente com mais de 84 mil profissionais, 25 mil empresas. E com certeza os senhores e as senhoras que estão aqui fazem parte desse grupo muito seleto. A gente trabalha especificamente para dar qualidade, confiabilidade e segurança à sociedade. A gente sempre diz no CREA, o presidente à época sempre teve esse lema, que a gente tem que pensar na sociedade. Pensando na sociedade, automaticamente a gente está pensando também nos profissionais e na sua valorização. A gente tem diversos programas lá, convido todos, para quem não tem o hábito de entrar na nossa página do CREA, a gente tem desde plano de saúde, plano odontológico, a gente tem a Unicreia, então tem várias facilidades que os profissionais, os colegas podem acessar e ter os benefícios que a gente tem conseguido também entregar. E principalmente, que é o nosso foco principal, que é a fiscalização. Uma fiscalização que seja orientativa, educativa, a gente não tem a ideia da punição, mas, só para terem uma referência, né, todos os autos de infração realizados no ano passado, o que gerou em multa foi simplesmente 1,7%. É muito pouco. Então, realmente, a gente trabalha muito no orientativo, né? E, com certeza, os senhores e as senhoras estão aqui, têm o entendimento dessa responsabilidade que cada um tem com a sua RT. Então, dessa forma, quero agradecer muito, mostrar mais uma vez, dizer mais uma vez que o CREA é parceiro dessas iniciativas, Valmir e Abelardo, porque a gente entende que precisamos entregar conteúdo de qualidade, que isso, com certeza, acaba valorizando todos os profissionais. E é uma forma de a gente também entregar um pouco a vocês que fazem parte desse todo o sistema aí. Muito obrigado. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Gostaria de fazer um breve agradecimento à presidência da CE, à presidência do CREA, pelo convite de estar aqui num evento de tão grandioso para a engenharia de infraestrutura brasileira. Meu nome é Juliano Nascimento, eu tenho experiência com aproximadamente 20 anos com a fiscalização da engenharia e geociências, trabalhei nos dois CREAs, do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Em 2014, vim cedido para o CREA de Santa Catarina e acompanhei a construção da obra do contorno viário desde do seu início até a entrega da rodovia para a operação em 2024. Esse trabalho de acompanhamento foi todo documentado, vários artigos técnicos durante a construção da rodovia foram elaborados, publicados, e, para nossa felicidade também, no final, a gente conseguiu fazer a publicação de um livro, onde a gente relata toda a nossa experiência de fiscalização, dados, números e tudo que uma obra desse orçamento e complexidade acaba acarretando. O roteiro da palestra vai passar pelos dados da obra, a obra e sua magnitude, as inovações tecnológicas aplicadas nessa construção, a fiscalização como pilar da qualidade, o acompanhamento das atividades de engenharia, e o diagnóstico do banco de dados. Esses números foram compilados e nos deram uma realidade e nos trouxeram também informações que não se tinha até o momento de quanto uma obra dessa complexidade, desse orçamento, acaba envolvendo profissionais da engenharia e atividades técnicas multidisciplinares. Então, só para fazer uma breve apresentação, o contorno viário é uma rodovia de 50 quilômetros, pista dupla, orçamento aproximado de 4 bilhões de reais ao longo desses 10 anos, 10 anos de acompanhamento do CREA, e com destaque para 4 túneis duplos, com tecnologia australiana NATM. Aí embaixo, a foto aqui da esquerda é um trecho na fase de conclusão, ali no Pedra Branca, ali vista do Tronco Norte, em Biguaçu, em 2017. Uma obra desse porte, né, e dessa complexidade, ela é um ecossistema de especialidades, né? Então, a gente teve a geotecnia e fundações muito presente na obra,
todas as obras de artes especiais, a pavimentação, mais de 1,1 metros quadrados de pavimento, né, que foram utilizados, todo o sistema de automação, internet das coisas, monitoramento dos túneis, sistemas de prevenção contra incêndio, tudo interligado. Os 13 programas ambientais que acompanharam ao longo desses 10 anos foram acompanhados por técnicos, né, na execução dessa obra, e toda essa multidisciplinariedade que uma obra desse porte exige. Várias equipes com engenheiros, biólogos, arqueólogos, trabalhando junto em determinadas fases desse projeto, da execução desse projeto. A inovação tecnológica que a rodovia traz foi muito... Já imagina, a gente está falando ali de 2020, pré-pandemia, né, já estava sendo utilizado então a metodologia BIM para algumas atividades técnicas, NATM nos túneis, né, essa tecnologia australiana, e internet das coisas já para o monitoramento dos túneis e toda a parte de sistema, né, interligando e de forma inteligente. Então, os drones, concreto DNA, muito interessante todas essas tecnologias que foram aplicadas na rodovia, transformando ela na rodovia mais moderna do Brasil até este momento. A fiscalização do CREA, né, a gente traz como o pilar invisível que sustenta toda uma grande obra, né, uma obra complexa como essa, né. O poder de polícia administrativa que o órgão exerce ao fiscalizar com a abrangência administrativa, né, toda atividade técnica executada, né, através do respaldo legal pleno para proteger o interesse público. A atividade de engenharia ela é regulamentada justamente para isso, né, para que a gente possa, na sociedade, minimizar ou mitigar os riscos da execução de uma atividade técnica que pode trazer risco para a sociedade. Por isso, é normatizado e é fiscalizado. A gente atuou muito também na inibição de leigos, né, garantir para a sociedade que somente profissionais legalmente habilitados e tecnicamente qualificados executassem os serviços técnicos na rodovia. Então, através desse aporte de fiscalização, a gente conseguiu trazer números fantásticos na fiscalização. Tem a questão da prevenção dos riscos, né, profissionais tecnicamente qualificados acompanhando, de fato, os serviços que estão sendo desenvolvidos numa rodovia complexa como essa, realmente minimizaram muito os riscos. Tanto é que a gente teve contato com apenas um registro grave de um acidente que aconteceu ao longo desses 10 anos. Também é um número muito interessante de se ressaltar. E toda a questão da conformidade legal também, né? De novo, a engenharia é uma atividade normatizada e precisa ser fiscalizada com o poder do Estado. E o CREA, com esse poder, efetua a fiscalização das atividades técnicas. Os resultados quantitativos da obra foram muito interessantes também, foram números fantásticos, né? Toda a magnitude desse controle técnico, né? De quem efetivamente estava trabalhando na obra, os engenheiros, as empreiteiras, as empresas, né? Então, a gente obteve mais de 2.700 registros de RTs, né, ao longo desses 10 anos. Aqui tem um número que realmente nos orgulha muito, que foram os registros das RTs de cargo-função. É uma RT muito importante para os profissionais da engenharia. A RT de cargo-função é aquela que efetivamente registra o vínculo profissional com empresas ou de direito público, ou órgãos públicos ou empresas de direito privado. Então, é muito importante para os profissionais, e a gente sabe que às vezes é mais difícil fazer esse registro da RT, e nessa obra a gente conseguiu um número fantástico, que todos os profissionais que foram fiscalizados, a gente conseguiu junto às empresas que registrassem suas RTs de cargo-função. Ao longo desses 10 anos, 148 visitas, né, e mais de 1.200 relatórios de fiscalização. Toda vez que a gente tinha uma visita, muitas vezes gerava mais de um relatório de fiscalização, porque eram fiscalizadas mais de uma atividade em uma visita. As infrações que, ao longo desses 10 anos que a gente tabulou,
Então, na fiscalização, foram 64 contratos que a gente verificou que não tinham registro de RTs, né? 32 empresas que, quando foram fiscalizadas, elas não tinham registro no regional, no Conselho de Engenharia, é uma exigência administrativa obrigatória, né? Tivemos que notificar algumas empresas pela falta de RT de cargo-função, não conseguimos, num primeiro momento, notificamos as empresas, foram regularizados, identificamos 3 exercícios legais da engenharia sendo praticados ao longo desses 10 anos, e uma exorbitância profissional, que é quando o profissional ele executa uma atividade técnica a qual ele não tem atribuição. Também foi verificado essa situação no Conselho, mas ao longo na obra, ao longo dos 10 anos, também a gente faz o registro, porque aconteceu, mas demonstra que a fiscalização atuando diminui muito essas multas e infrações. Quanto à governança dos contratos, né, só para a gente identificar aqui quem era quem, a União ela é o poder concedente, a NTT fazia a regulação do contrato da Arteris com a União. A Arteris, concessionária, executora da operação, fazia a execução da obra. Toda a gama de empresas contratadas, também um número muito expressivo. A gente fiscalizou mais de 650 contratos de engenharia numa obra de 50 quilômetros com pista dupla. Mais de 680 profissionais fiscalizados e seus registros de ART fiscalizados, no sentido de identificamos quem era o profissional, identificamos as atividades técnicas que ele exercia no campo de trabalho, na obra, no canteiro de obras, verificamos a ART do serviço técnico dele executado. A gente também conseguiu, no final desse trabalho, fazer então um diagnóstico e que os dados ensinaram também para a fiscalização do Conselho, né? Que a gente notou, tivemos um padrão que conseguimos tabular, né, as infrações mais comuns, empresas ali, o risco latente, né, esse caso de 3 exercícios ilegais da engenharia que foram identificados, né, isso realmente pode trazer um risco para toda a cadeia de prestação de serviço, dependendo do serviço que for cometido de forma ilegal. O impacto positivo, né, o único acidente ao longo desses 10 anos registrado, isso mostra que os profissionais estavam atuando também, estavam acompanhando seus serviços técnicos, né, com um olhar mais rigoroso e mais técnico. Elaboramos algumas recomendações também para o setor, né. Acredito que uma das contribuições interessantes é a sugestão de uma cláusula de habilitação profissional em todos os contratos de terceirização dessas obras, tendo em vista a dificuldade dos engenheiros em registrar suas RTs de cargo-função, naquele momento que a gente tinha identificado. Então, a gente trouxe elaboramos 5 recomendações para o setor. E toda essa modernidade e sustentabilidade, a obra acaba sendo uma referência de infraestrutura, né? Todas a pavimentação, as atividades técnicas, né? Pavimentação sustentável, os 13 programas ambientais também, que exigiram muito dos profissionais executores que acompanhavam esses programas, a segurança viária, a gestão de ativos rodoviários, enfim, todas essas referências de infraestrutura a gente teve contato, fiscalizamos, garantimos que os nossos profissionais fossem os responsáveis técnicos por essas atividades. O livro, então, acabou virando... o trabalho acabou gerando um livro, ele foi publicado pelo Senado Federal em janeiro do ano passado. Quem quiser pode ter acesso ao livro, dá para fazer o download dele de forma gratuita, tem um QR Code ali que é só escanear e consegue baixar o livro. O livro tem prefácio do senador Esperidião Amin, que teve contato com todo esse trabalho de fiscalização do Conselho, e foi muito importante também, ele acabou levando para Brasília, achou um trabalho excepcional, acabou levando e acabou sendo editado, publicado um livro, que traz todas essas informações que a gente está apresentando. Então, como última mensagem, então, né, acreditamos no exercício da fiscalização da engenharia, que a engenharia forte e valorizada é uma engenharia fiscalizada. Obrigado a todos. Uma boa tarde.
Juliano, posso fazer uma pergunta para ti, que eu acabei marcando aqui, que eu acho que, Claro. de repente, faz muito sentido aí em relação à administração dos órgãos públicos, né? Esse tipo de serviço, de alguma forma, trouxe benefícios. A gente viu, principalmente ali em relação à segurança, que a gente teve somente um acidente. De que forma, tu acha que existe alguma forma que a gente poderia tentar incentivar todas essas contratações públicas que sejam feitas um acompanhamento nesse modelo? Faz sentido isso? Sim, faz muito sentido, porque até uma fala do senador Esperidião Amin, quando ele teve contato com o trabalho, ele ressaltou, e para ele, que o modelo de fiscalização utilizado pelo Conselho de Engenharia e que foi feito agora esse registro, essa memória, ele é um modelo interessantíssimo para ser replicado no setor público. Então, vários órgãos podem, inclusive o Conselho, né, já vem utilizar esse modelo de fiscalização para garantir resultados efetivos para a sociedade, que apenas a proteção da engenharia através do exercício legal da profissão, né, apenas engenheiros profissionais legalmente habilitados e tecnicamente qualificados, atuando na sociedade e garantindo que órgãos públicos consigam ter essa rastreabilidade das atividades técnicas desenvolvidas pelos nossos profissionais. A gente fica muito feliz também com as palavras do senador Esperidião Amin, porque acaba também convergindo para aquela ideia que a gente tem de orientação da fiscalização, uma fiscalização mais orientativa e não punitiva. E, sim, pode servir de modelo para os órgãos públicos federais, estaduais e municipais. Ok, gente. Muito obrigado.